Diz a ela que sem ela não pode ser. Tempos de glória, anos dourados. Atravessaram o fim da década de 50 e romperam os 60. O otimismo de uma era de ouro atropelava a razão e a matemática, projetando os 50 anos em 5. Os acordes de uma nova bossa ganhavam o mundo e embalavam conquistas jamais imaginadas, deixando complexos para trás. Ventos do Caribe sopravam pelo continente. O charme dos barbudos da Sierra Maestra e seus feitos arrebatavam corações e mentes da juventude. Ernesto Che Guevara falava em revoluções pelo mundo. A promessa de 2, 3, muitos Vietnãs soava possível. Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias. El despertar de los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución. No Brasil, Jango falava em reformas. O governo, que é também o povo, e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. O pavor de uma nova Cuba e das palavras de Jango foram definitivos para a marcha de militares e boa parte da sociedade brasileira sobre a legalidade. Os extremistas ameaçavam entrar em choque e não faziam segredo da posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. Era o caos irremediável que chegava a passos largos. E sobre o caos brotavam já o suborno e a corrupção. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. O golpe se deveu muito a isso, essa percepção da elite política brasileira de que os avanços populares poderiam ser grandes demais. Nas sombras, a Casa Branca se movimentava. O Brother Sun avançava. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do. We just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick my neck out a little. Era a senha para o fim dos anos de ouro. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Iniciava-se uma longa noite de trevas, uma monótona sucessão de regimes militares, os anos de chumbo. Os primeiros anos do Castelo foram bem, as pessoas falam mais brandos, mas já havia tortura em 64, mas o que a gente tem como imaginário da ditadura, a repressão, a violência, a tortura, isso começa mesmo a partir de 69, quando a linha dura chega ao poder com o AI-5, em dezembro de 68. Em um dos seus primeiros atos, Castelo Branco cria o SNI, Serviço Nacional de Informações. Uma imensa rede de informantes e agentes secretos transforma o país em um estado de segurança nacional. Escolas, universidades, empresas privadas ou estatais, autarquias, sindicatos, nada mais escapava ao controle do regime militar. Logo, os novos donatários do poder entendem que a paixão maior do brasileiro deve estar sob o estrito controle do Estado. O futebol entrava em novos tempos, com atenção especial dos órgãos de informação e repressão. Estava na mão deles, né? E assim toda a sociedade. A questão, por exemplo, do emprego público foi um instrumento vital para controlar a sociedade brasileira. A questão dos sindicatos, a questão dos clubes esportivos, tudo isso que depende de um aval
de qualquer coisa dada pelo governo, e naquela época tudo rigorosamente dependia, podia ser manipulado por esse esquema. Então isso também é uma forma de controle, de repressão, de violência, e a gente não deve ter essa ilusão de que a ditadura brasileira não foi violenta e prejudicial também nesse sentido que eu estou falando, né? Ampliando as lições deixadas pelo Estado Novo varguista, o futebol não é visto apenas como algo a ser controlado. Com imenso potencial de propaganda, a modalidade é mais do que nunca trazida para perto do governo. Na primeira Copa do Mundo do regime militar, a seleção brasileira se transforma em um circo mambembe. No Palácio das Laranjeiras, o presidente da República recebe diretores da CBD e os jogadores que regressaram invictos de excursão recente a vários países da Europa e da África. Ao cumprimentá-los, o presidente Castelo Branco elogia os craques da seleção que em Londres disputará a Copa Mundial de 66. O regime militar confiscou os símbolos nacionais, ele se apropriou desses símbolos nacionais, né? Transferiu a bandeira como um símbolo do regime, não um símbolo da nacionalidade, o hino nacional como um hino do regime, o patriotismo como uma expressão de ligação direta com o regime, né? O Brasil ame-o ou deixe-o, etc. Mas tinha um problema aí que era uma questão, isso não era apenas manter uma certa imagem, né? Era preciso a cada 4 anos você colocar isso à prova. Né? Então a seleção bicampeã, que todos acreditavam que era uma geração, né, que estava em decadência já em 66, para a Copa de 66, né? Ela gerou uma estratégia extremamente arriscada por parte do regime, porque, de um lado, você tinha a preocupação em preparar uma equipe, que foi o diferencial em 58, principalmente, em preparar uma equipe para disputar. E segundo, de fazer dessa equipe e fazer da seleção brasileira um instrumento de propaganda. E esse instrumento de propaganda não é para correr internacionalmente, é propaganda interna do regime. Então, na preparação de 66, você teve um modelo bastante sui generis e que é amplamente criticado, em que você convocou quatro selecionados. Né? Você teve 4 times, verde, amarelo, azul e branco. Ao mesmo tempo, esses jogadores ficaram, no mínimo, 3 meses em preparação no Brasil. Né? E cada uma dessas equipes tinha um itinerário pré-definido entre o governo e a CBD, percorrendo uma série de cidades que eram consideradas cidades estratégicas. Tanto capitais, quanto cidades importantes do interior, principalmente de Rio, São Paulo e Minas. Né? O fiasco brasileiro na Copa de 66 foi a óbvia consequência de uma preparação caótica. Costa e Silva toma posse em 67. A repressão recrudesce. Aumentam os protestos e manifestações. Em 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5, AI-5, marca o início dos piores tempos da ditadura. Os anos em que os escrúpulos da consciência foram mandados às favas. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros deste Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Os anos de chumbo. Nada mais escapa ao controle do Estado de Segurança. Os clubes de futebol passam a submeter ao governo o nome de qualquer postulante a cargo de dirigente. Os documentos não deixam dúvidas. Os clubes estavam sob absoluto controle. Vamos supor que alguém fosse cogitado para ser indicado para um cargo numa escola, num clube de futebol. E então um agente de informação, que você nem sabe que ele existia, ele dizia assim, não, fulano de tal foi visto com um famoso comunista tal, mandava esse informe para um diretor, para um responsável pela tua nomeação.
você acha que seria nomeado? Tem muita gente que perdeu funções, cargos, por conta da espionagem. Tem muita gente que perdeu a possibilidade de estudar. Tem muita gente que perdeu filhos e pais, perdeu um futuro por conta da repressão. Então, a repressão cotidiana infiltrada nas agências de informações que monitorava a vida da sociedade brasileira, ela não gerou tantas mortes como no caso da Argentina, como no caso de outras ditaduras. Mas ela se miscuiu na sociedade brasileira e gerou prejuízos que as pessoas nem sabem que sofreram. Além dos clubes, nas principais federações de futebol, o controle era de amigos do regime. O presidente da Federação do Rio consta como informante em inquéritos dos órgãos de segurança. Em Minas, o presidente da Federação, coronel da polícia, apesar de investigado e acompanhado pelo SNI em diversos casos de corrupção, permanece no poder durante toda a ditadura, passando o poder depois ao filho. Em São Paulo e Rio Grande do Sul também estão homens de confiança dos militares. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Personagens do futebol passam a merecer atenta vigilância e relatórios periódicos sobre suas ações. Poucas pessoas na história republicana foram tão vigiados como João Saldanha. O cargo de treinador da seleção brasileira ampliava sua voz. Os militares sabiam que Saldanha aproveitava suas viagens ao exterior para levar documentos que denunciavam a tortura no Brasil e ajuda para exilados. E meu pai chegou e falou: Joãozinho, vem aqui, vamos ali, vem aqui com o papai, não sei o quê. E as pessoas ficaram nesse apartamento e eu atravessei a rua com o papai. E o papai chega, a gente anda assim, digamos, uns 100 metros. Ele fala: tá vendo aquele moço ali? Entrega isso aqui para ele. Era um pacote, eu não sei te dizer o que havia dentro do pacote, não sei mesmo. Eu sei que eu olhava para o papai para trás e olhava para o moço, eu estava ficando mais perto do moço, e o papai ali quieto, esperando a ação se consumar. Eu sei que eu cheguei próximo desse senhor, era um negro, que não tinha 2 dedos na mão, e entreguei aquele pacote. Ele, em português, me disse muito obrigado, foi muito gentil, foi para um caminho e eu voltei e não se falou mais nesse assunto. Ele nunca me disse o que havia dentro, se era dinheiro ou se era documento, o que era. Indomável, o João sem medo não poderia ter a voz ainda mais forte com um título mundial. A comissão técnica de 70, né, a gente nunca pode esquecer que tem uma intervenção direta, que é o caso do João Saldanha, né, que é uma demonstração de força do regime. Né. É polêmico, o João Saldanha estava desgastado com setores da opinião pública, etc. Mas é uma pressão constante, isso você percebe, claro, uma pressão constante do regime sobre a CBD, no caso do João Saldanha, até que a CBD efetivamente cede porque ele está desgastado. A saída do João Saldanha é uma intervenção direta do regime militar. Uhum. É isso? É claro. Isso é claro. Entendeu? Porque ele já é um nome que é colocado sob suspeição, né, muito antes da sua demissão. Um incômodo que causava uma figura... Não é só o vínculo dele com o partidão, não é essa a discussão apenas. É a independência do João Saldanha. Né? O João Saldanha, de alguma forma, ele tinha autonomia para ocupar certos espaços, né? Rádio, e falar certas coisas que eram extremamente incômodas. E sempre havia uma dúvida sobre até que ponto vai o João Saldanha. Ou seja, o João Saldanha é uma figura... Enquanto ele teve apoio popular, era muito complicado mexer. Conforme isso vai desgastando e vão se criando episódios na imprensa que vão colaborando para esse desgaste, né, que viabiliza esse projeto, que é um projeto não só de anular esse personagem, que é um personagem sobre o qual eles efetivamente sabem que não tem controle, né, como também de uma demonstração de força sobre a CBD. Claro que isso passou a ser uma mágoa. E dentro desse jogo que eu falei de relações extremamente delicadas, né, entre o presidente da CBD, né, e o governo militar,
Havilland sabia, né, daquele movimento que é descrito muito bem pelo Golbery, né, das sístoles e diástoles do regime, ele sabia em que momentos ele podia resistir e dizer isso aqui é uma instituição privada, em que momentos ele tinha que ceder. Tá? Então ali foi o momento em que ele efetivamente teve que ceder. A entrada de Zagallo ocorre muito mais por um golpe de sorte do que por convicção do comando da seleção. O técnico não seria o Zagallo. O técnico seria o Otto Glória. Eu fui ao América, eu não encontrei o Otto Glória. A pedido do doutor Passo. Não consegui. E por um acaso, e essa é a história, o Zagallo treinava o Botafogo. Aonde? Na Escola de Educação Física do Exército. E lá que nós nos reunimos. E aí surgiu, em um bom momento, o nome do Zagallo. As mudanças não ficam apenas na troca de treinador. A comissão técnica da seleção, que já tinha militares entre seus membros, ganha mais reforços da caserna. Aos militares da área técnica juntam-se agentes ligados à repressão e à inteligência. É uma característica do regime militar, em que você está construindo uma esfera de uma certa tecnocracia, né, e uma esfera da segurança nacional. Né. A ordem e o progresso são substituídos, né, por tecnocracia, que representa progresso, né, desenvolvimento econômico, mas com uma gestão tecnocrática, e a ordem é segurança nacional, doutrina de segurança nacional. Então, na seleção brasileira convivem esses dois polos. Ou seja, um planejamento meticuloso, mas que não pode abrir mão de mecanismos de fiscalização, controle e repressão. Então, eu acho que está presente ali essa bipolaridade que vai ser característica do regime militar. Dentro da Comissão Técnica de 70, você tem esses dois polos muito bem caracterizados. Estamos trancados no paio de pólvora. Além da queda de João Saldanha, os militares impõem à CBD o brigadeiro Jerônimo Bastos na chefia da delegação. Este, por sua vez, leva para a chefia da segurança um agente da repressão, cujo nome consta nos dias de hoje nas listas de envolvidos com tortura. Provavelmente o nome da repressão que João Saldanha prometeu revelar em uma crônica do Jornal do Brasil anos depois. Vou escrever uma matéria sobre a presença exigida e por mim repelida de policiais espancadores na concentração. Foram barrados por mim, mas depois eu fui barrado por eles. Afinal de contas, estavam no poder. E que poder? Um mistério que persistiu por anos e acaba aqui. Personagem até hoje pouco conhecido e revelado. O Major Roberto Câmara Ipiranga dos Guaranis. Os governos militares, especialmente a partir do Costa Silva, eles tinham como estratégia de combate à repressão a infiltração. Isso era uma grande estratégia que aconteceu, sobretudo a partir de 69. Eles, inclusive, dizem e diziam que essa foi a razão da vitória sob a subversão, a chamada subversão, a técnica da infiltração. E a sociedade brasileira, ela foi muito monitorada em todos os seus setores por esses agentes da repressão. A escolha do Major Guaranis para a função não havia sido por acaso. 2 anos antes, o então capitão se mostrara de absoluta confiança para a linha mais dura da repressão. No episódio conhecido como o Caso Paraçar, em que o brigadeiro João Paulo Burnier planeja uma série de assassinatos e atentados, entre eles a explosão do gasômetro do Rio de Janeiro na hora do rush, causando cerca de 100 mil mortes, para jogar a culpa na resistência ao regime, Guaranis era um homem-chave do plano. O capitão Sérgio Miranda de Carvalho, o Sérgio Macaco, que ficou para a história como o homem que disse não, impediu a tragédia, contrariando a ordem superior. Depois disso, foi reformado pelo ato institucional 5. Naquele momento, quando houve, isso eu fui descobrir depois, quando houve a ordem do atentado do gasômetro, um resolveu cumprir ordem, outro resolveu não cumprir ordem. E a divisão aconteceu naquele momento e aí nunca mais essas duas pessoas se falaram.
Então um foi punido e o outro continuou na ativa, seguindo carreira lá na aeronáutica. Eduardo Guaranis, sobrinho do Major Guaranis, revela os bastidores da escolha do tio como homem de confiança do regime na seleção de 70. Ele foi posto naquela posição para controlar qualquer tipo de desvio, que já tinha um trauma que vinha do João Saldanha. Exatamente isso, foi para controlar e ser o mensageiro daquela ditadura naquele momento da história do Brasil. A imagem, né, ou então a figura, era para proteger a seleção de fora para dentro, mas não, sem dúvida a proteção era de dentro para fora. Com certeza era a função dele. Esse Ipiranga dos Guaranis era uma coisa muito maluca, porque ele era muito forte, poderoso e habituado a treinamento, né, para multidão e tal. Quando o ônibus da seleção, quando ele ia chegando ao estádio ou chegando à concentração, ele saía e ia à frente do ônibus, sozinho. Tinha uns guardas ali, mexicanos e tal, mas ele ia comandando aquela função como se fosse uma função, uma ação militar mesmo, né? Era um homem próprio, apropriado, perfeito para estar naquela posição naquele momento. Tanto é que hoje em dia, você nem ouve falar dessa pessoa que estava lá como chefe de segurança. Você pode estar certo, eu acompanho isso a vida inteira. Nunca houve nenhuma relevância o nome do Roberto Guaranis como chefe da segurança da Seleção Brasileira de 1970. O país não viu, não entendeu naquele momento, porque também não tinha informação, mas não entendeu que ele estava ali para blindar a seleção, para não deixar sair nada do que não fosse bom para a ditadura. Se for comprovado por A mais B que foi feito isso assim, assim, assado, que foi realmente um homem que fazia tais barbaridades até, eu vou julgar errado. Fora do campo, o clima era pesado. A cobertura da Copa de 70 foi difícil. Quando a gente foi para o México, você tinha o credenciamento da Copa e o credenciamento da Seleção Brasileira. Você não podia entrar no hotel da seleção, que era um motel ali em Guadalajara, ou lá em Guanajuato, simplesmente com o credencial da Copa do Mundo. Você tinha que ser aprovado pela segurança, pelo crivo do militar ou dos militares para poder cobrir a seleção brasileira. Você deixava um documento, preenchia um formulário. O João Saldanha foi impedido. O João Saldanha foi à Copa como contratado pela BBC, para escrever artigos na BBC e num jornal também lá em inglês. E ele não deixaram entrar. Isso magoou muito o Saldanha. E a gente notava o Saldanha muito triste, muito abatido com isso, né? Os documentos mostram que o radialista Geraldo Bretas teve sua atuação proibida no México por delação direta de Jerônimo Bastos, chefe da delegação, em comunicação ao gabinete da Presidência da República. Em campo, a seleção brasileira era a antítese daqueles tempos obscuros. Jogando um futebol de sonhos, arrebatava o mundo com sua arte e anestesiava os 90 milhões em ação de então. Uma conquista sob medida. Tudo o que o mais brutal governo de todos os tempos do Brasil precisava. Buscando a paz dos quatro cantos, aquele gesto de erguer a taça ao povo. Não tem coisa melhor para um governo do que uma grande vitória esportiva, né? Realmente são eventos assim simbólicos, icônicos, carregados de paixão nacional. A população se entusiasma, né? Para o regime militar, isso foi um mecanismo de legitimação, sem dúvida nenhuma, né? A propaganda brasileira deslanchou mesmo no governo do Médici, com a figura brilhante, até um militar brilhante chamado Otávio Costa, um intelectual, além de ser um coronel na época. Ele desenvolveu uma propaganda muito interessante, muito criativa, né? Um fato que contribuiu para o sucesso foi a televisão. Foi o primeiro campeonato do mundo que o Brasil assistiu pela televisão. Ainda em preto e branco, mas assistiu pela televisão. Então, essa aparição da televisão deu uma repercussão inimaginável, espantosa.
e multiplicou de muito o sucesso que os jogadores conquistaram em campo. O Brasil foi bem sucedido, o Brasil foi campeão e espontaneamente isso apareceu, o presidente surgiu, uma coisa convergia para a outra. Uma grande mola desse sucesso da Copa do Mundo foi a canção de Miguel Gustavo, Pra Frente Brasil. Pensa-se que foi parte de campanha nossa. Não, não foi iniciativa nossa. Miguel Gustavo nos procurou com a peça pronta, não fomos nós que mandamos para fazer a peça, com a peça pronta que um cliente seu tinha pedido para fundo musical de suas propagandas comercial, mostrou a peça e pediu ajuda na divulgação. E realmente a nossa participação com a música de Miguel Gustavo foi ajudar a divulgação dessa música. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Em 69, portanto um ano antes da Copa, já estava ensaiando uma grande campanha nesse sentido, que fez inclusive com que o sequestro do embaixador americano tivesse sido meio que antecipado para que acontecesse na chamada Semana da Pátria, que seria o início dessas grandes campanhas dos militares. E, efetivamente, com o sequestrador americano em poder da guerrilha, as comemorações foram canceladas. Enfim, aquele debut desse carnaval todo de Ame ou Deixo e teve que ser adiado para um outro momento. Havia nessa época, é preciso levar em consideração, dois grandes comunicadores. Um era o Chacrinha, que também participou muito desse bolo. E o outro era o Flávio Cavalcante. Os dois, sem nenhuma interferência nossa, eles com a sua sensibilidade de comunicadores, ajudaram muito nesse processo. Apesar do êxito na propaganda do regime militar, reconhecido até pelos opositores, o responsável lamenta até hoje um slogan que marcou época. Tudo que aparecia pelo Brasil afora, as iniciativas de toda hora, em dísticos, em plásticos, em slogans, em spots e tudo era creditado ou debitado à nossa assessoria. Entre esses debitados apareceu o Brasil Ame ou Deixo. O Brasil Ame ou Deixo provavelmente teria aparecido na área de repressão, que a área de repressão também tinha o seu núcleo de comunicação. A área de repressão a que eu me refiro é São Paulo, o 2º Exército, tudo que acontecia por aí. Essa área tinha uma seção de guerra psicológica. Então, eu estou convencido de que este slogan, Brasil Ame ou Deixo, é um produto de guerra psicológica, dessa assessoria de guerra psicológica da Operação Bandeirantes. Discordo de tantas coisas que chegaram a fazer e que vinha a saber até depois, mas acredito que esse poder dos órgãos de informações foi absolutamente avassalador. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Nas ruas e nos lares do Brasil, os 90 milhões em ação da canção eram embalados pelo sucesso de Pelé e companhia. Nas masmorras e nos subterrâneos da pátria, tortura e morte tornavam-se regra. Umas sessões de tortura muito longas, 7, 8 horas. Cadê o Marighella? Não sei. Eu não conheço ele. Onde é que tá o Marighella? Como marca os encontros? Faz o plano de errada, vai, seu caralho! Você fica num estado muito animal ali. Você está sujo, frequentemente está sujo de xixi, de cocô,
Entende? Os choques, às vezes, você tá com sede, você está com fome, você está sofrendo uma dor física muito intensa, e há toda uma tentativa dos torturadores de fazer com que essa coisa animal acabe prevalecendo sobre o que você pensa, o que você quer, o que você acha, a tua vontade, enfim, é uma tentativa de destruição como ser humano da pessoa. E é uma briga mesmo braba, é uma briga braba em que conta muito a inteligência, a coragem física, a disposição de enfrentar os sacrifícios e um jogo também que funciona, por exemplo, de você jogar com informações falsas. Eu fui preso com uma chave, que era de onde eu morava. Uma chave abre uma porta, eles diziam. Mas eu podia ganhar tempo e para que as pessoas que moravam comigo pudessem sair. Então eu ganhava tempo dando endereços falsos, etc. e tal, voltava, era mais torturado. Tem esse jogo, que é um jogo que se o torturado não perde o controle, pode ser jogado. E muitas informações caducam. É um jogo que vai sendo jogado, informações vão caducando, e cada informação importante que caduca é uma vitória do torturado, e essa vida vai sendo levada assim. Quer dizer, eu não sabia se iam me matar ou não. Na época, inclusive, a informação que eu tinha é que eu morreria, de certa forma, sou um sobrevivente. A situação mais difícil a que o ser humano possa ser levado é essa, porque é uma tentativa de quebrá-lo como ser humano, fazer com que a dor física se sobreponha a tudo que ele pensa, que ele sente, que ele quer, etc. Mas depois houve o sequestro do embaixador alemão, que libertou 40 presos. E eu estava entre esses presos e fui então para a Argélia. E na Argélia eu pude ver o jogo final, Brasil e Itália. De novo houve essa polêmica, torcer ou não torcer, etc. Polêmica que meio que se acabou com o 4º gol do Brasil, quando o Carlos Alberto fez o gol, e todo mundo já gritou, etc. e tal, e aquela racionalidade mais fria de alguns foi por água abaixo. Brasil tricampeão do mundo. A resistência destruída. O milagre econômico em curso. O Médici também era uma pessoa muito popular. É preciso lembrar isso. O general Médici presidiu o Brasil durante um período em que houve muita repressão. Então, para a memória da esquerda, para a memória das pessoas que atuavam nas ações armadas urbanas, o período do Médici é o quê? É um período de repressão. Mas para a memória das pessoas comuns que estavam vivendo o milagre econômico, com crédito para comprar geladeiras, fogões e carros, o governo do Médici era ótimo, né? Então nós temos essa complexidade aí da história. Por um lado, o período de auge da repressão, que era censurada, então ninguém sabia disso. E por outro lado, esse governo popular, graças ao desempenho do chamado milagre econômico brasileiro. Já não havia limites para o regime militar. O futebol e seus personagens passam a ser ainda mais monitorados. Os arquivos não deixam dúvidas sobre uma outra grande vítima do estado de segurança implantado, Afonsinho, acompanhado em todos os passos, aqui e no exterior. Outra coisa também que ficou muito marcado para mim foi quando eu fui para o Santos e fizemos uma excursão, e na volta dessa excursão, alguns dias depois, o jornalista do jornal de Santos teve uma atitude muito digna comigo, né? E eu tenho procurado até identificá-lo para poder agradecer até pessoalmente. Ele me disse que tinha sido procurado por órgãos de segurança, querendo informações sobre o que eu fazia na excursão. Tenho a consciência nítida de que eu merecia ser chamado, pelo menos fui em seguida à Copa de 70. Houve até muito comentário, foi muito comentado na imprensa e tal, que eu não ter sido convocado naquele momento, né, era estranheza e tal. Foi uma relação direta mesmo, né? Equipes de imprensa que viajavam para a cobertura de uma competição estavam sob vigilância. João Saldanha seguia ainda mais vigiado.
Nos relatórios do Serviço de Informação, seus comentários no rádio eram vistos como incendiários e, portanto, deveriam estar sob controle. Até João Avelange era vigiado pelos órgãos de informação. E o Avelange, a princípio, ele passa a ser monitorado e submetido a inquéritos policiais militares, a princípio com essa aura da corrupção, né? Se denunciava, né, irregularidades na obtenção de empréstimos, por exemplo, para a compra do imóvel definitivo da Confederação, de como ele tinha tido acesso a certas informações sobre o trâmite do mercado imobiliário, como ele tinha tido condições de captar um empréstimo com juros e condições de pagamentos muito favoráveis. Dizer, olha, isso aí está, de alguma forma, indicando que há um jogo de interesses e pode ter, né, uma rede de corrupção aí que possa ser mapeada a partir do Avelange. Quando a gente vai pesquisar, né, e entender o porquê dessa preocupação com o Avelange, ela vai muito além dessa questão da corrupção, né? Ela vai por conta de um vínculo familiar que o Avelange tem com o Juscelino. O caso Avelange, nós sabemos, né, de uma grande habilidade política, né? E o Avelange, desde o primeiro IPM ao qual ele foi convocado, ele se recusou a levar um advogado e ele levou um general para acompanhá-lo, um amigo general. E isso dava aos seus algozes ali naquele momento, né, uma certa preocupação. Pelé também tinha os passos monitorados. Porém, de acordo com documentos do Serviço de Informações do extinto Departamento Estadual de Ordem e Política Social, o temido DOPS do Estado de São Paulo, qualquer possível desconfiança com o rei do futebol por parte do regime militar ficou para trás no dia 21 de outubro de 1970, pouco depois da conquista do tricampeonato mundial. Segundo os relatórios do DOPS, em visita ao gabinete do diretor-geral do órgão, Pelé contou que em jogos realizados no México e na Colômbia foi assediado por comunistas para assinar manifestos contra o governo brasileiro e que não concordou por ser contrário ao comunismo. O documento informa ainda que Pelé se prontificou a deixar isso público em pronunciamentos nesse sentido se fosse julgado conveniente. Tentamos ouvir Pelé através de seu assessor sem obter resposta. A larga experiência em tortura que o Brasil atingiu nos anos 60 fez com que o país entrasse na nova década com uma triste liderança: exportador de repressão para os países vizinhos. A criação de um banco de dados comum e a conexão de informações sobre opositores transformam-se em obsessão das ditaduras do continente, auxiliados pelos Estados Unidos e países europeus. É a Operação Condor, a multinacional do terror. Com banco de dados, central de informações, sistema de coordenação e alfabeto criptográfico comum para a troca de mensagens, além de fornecimento de know-how e tecnologia para matar e torturar. O Condor voava alto pela América Latina. Paixão popular do continente, o futebol não ficava imune ao rastro de sangue e sombra de repressão do Condor. Os testemunhos desse tempo deixados nos arquivos dão a dimensão do absoluto controle, vigilância e infiltração. As garras do abutre dos Andes estavam também nos campos, vestiários e estádios. Você vê, às vezes, mas antes dos jogos, né, você tinha faixas que eram levadas pelos times laudatórias ao regime, né? E era muito interessante porque tinham empresas que já patrocinavam, né? E você tem marcas globais com dizeres favoráveis ao regime. Isso é muito interessante. A experiência de 1970 dos militares distribuídos em postos estratégicos na seleção brasileira se espalha para os clubes. No Vasco e depois no Flamengo, eu tive, não me lembro muito, também no Olaria. Até eram pessoas militares ligadas ao esporte também, né? E não tinha Houve alterações
muito concretas, até a formagem. Os contratos sofreram intervenção. É justamente essa presença nos clubes de futebol de homens ligados à repressão e aos sistemas de inteligência que possibilita a revelação de uma ação da multinacional do terror pela primeira vez. A comprovação e denúncia da Operação Condor. Ela foi uma operação que começa a partir de um telefonema. Na época eu chefiava a sucursal da Veja em Porto Alegre, em novembro de 78. De um telefonema anônimo de São Paulo, dizendo que um casal e 2 crianças estavam desaparecidos no endereço tal. Aí, por um acaso, o futebol me ajudou a desvendar essa operação. E eu não esperava encontrar alguém do futebol naquela operação. Quando a gente chega no apartamento, no meio da tarde, uma sexta-feira, 17 de novembro, aparece a Lília, muito assustada, com a porta entreaberta, conversa rapidamente comigo, e eu falando em espanhol com ela, e as pessoas dentro do apartamento, as pessoas da Operação Condor, que era uma operação binacional naquele momento entre Brasil e Uruguai, havia policiais do DOPS, a Polícia Política Gaúcha, e militares do Exército Uruguaio operando clandestinamente dentro do território brasileiro, quer dizer, ofendendo a soberania nacional. No momento em que a gente saía do apartamento, eu perguntei para o Scalco, muito baixinho ainda, porque a gente estava com a imagem da pistola na cara, e a pistola na cara é como aquela propaganda da Valizera, a primeira pistola a gente nunca esquece. Aí caminhando eu perguntei para o Scalco, você reconheceu alguém aí? Eu disse, olha, não sei, mas um deles me pareceu o Didi. E a partir dali, a partir desse fato casual, que é um fotógrafo de esporte, ao meu lado, não um esporte de polícia ou de política, é que foi possível pegarmos o fio da meada decisiva para elucidar a questão do sequestro. Porque a partir dali, nós fomos traçar a história do Didi Pedalada. E aí, de novo, o futebol se mistura e se mescla com a política. O Didi Pedalada, depois de ter uma passagem lá em fim de carreira do México, voltou, jogou um pouco no Guarani de Bagé, que é a sua terra natal, tinha passado antes pelo Cruzeiro, numa passagem mais brilhante, e no final, desempregado, ele conseguiu uma função no DOPS gaúcho, então dirigido com o seu delegado mais importante, que era o Pedro Selig, que faz parte da Santíssima Trindade da repressão brasileira. O Pedro Selig fez no sul do Brasil o que o delegado Sérgio Fleury e o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra fizeram em São Paulo. Ou seja, desbarataram a esquerda armada através de uma repressão muito violenta e muito eficaz, muito eficiente. E o Pedro Selig era a grande estrela do DOPS gaúcho. Aí ele foi apresentado para o Didi começou a trabalhar no DOPS, porque já havia uma relação, uma afinidade do Selig com o esporte. Explico. O Selig era colorado, torcedor fanático, e frequentava os treinos do Internacional. Nos jogos do Inter, ele chegava a ter um lugar cativo nas cabines de imprensa e era muito amigo do grande astro do Internacional, que era o meio-campo Paulo Roberto Falcão. E havia uma ligação familiar profissional do Falcão com o Selig. O Falcão tinha como procurador o delegado Reinaldo Jorge Salomão, que era o preparador físico do Internacional, era o procurador do Falcão nos seus negócios comerciais e, ao mesmo tempo, era filho de um cunhado do Selig e era delegado do DOPS. Então havia toda uma mescla de futebol e de política que explicava por que essas coisas levaram o Didi a ser um sequestrador naquele momento, e um sequestrador muito duro. Foi uma das pessoas que mais torturou e bateu no Universindo no momento em que ele foi preso no apartamento. O Universindo apanhou já ali, e ele lembra até hoje do Universindo que quem mais batia nele era um negro forte. E depois, no DOPS, ele foi muito torturado por mãos binacionais. De um lado, o brasileiro Didi Pedalada, que batia com muita força, e de outro lado, o capitão Glauco Janone, que era o capitão do Exército Uruguaio,
que era uma figura muito terrível da repressão uruguaia. E essa é o início da história do sequestro do uruguaio, que tem o pé no futebol, e graças ao futebol ele pôde ser elucidado. Desde el primer momento, él está presente desde el momento de la detención. Es más, es él el que me pide los documentos, es él el que me lleva a la jefatura por primera vez, es él el que me lleva a mi casa, es él el que decide que yo vaya con mis hijos. O sea, él está en todo momento presente. O delegado Pedro Selig era um homem de sucesso, né? Era um homem temido, e ele fazia esse trânsito entre o futebol e a repressão. E hoje ele é uma figura esquecida, né? Injustamente esquecida, porque ele devia ser muito lembrado pelo que fez e lembrado pelo que ele representa, principalmente pela impunidade que ele encarna junto com o coronel Brilhante Ustra, que é o homem que inventou o doicode da Rua Tutóia, onde morreu o jornalista Vladimir Herzog, e que hoje mora aqui em Brasília, impune como todos os outros. Era a voz decisória, digamos, do operativo. Momentos assim de tortura, assim, de Selig? Também. Presente? Sim, totalmente. Sim, sempre. Sempre presente? Sim, sempre. Sim. O sequestro dos uruguaios é a única operação Condor, que é uma multinacional do terror das ditaduras do Cone Sul, que deu errado para eles. No caso, ela virou um fiasco, virou um fracasso, porque no meio da operação surgiram jornalistas que testemunharam a operação em pleno andamento, e isso determinou que ela fosse abortada, porque geralmente a Operação Condor ela começava com o sequestro, a prisão, o desaparecimento, a tortura e a morte dos torturados. Tanto é que não existe ninguém que tenha sobrevivido a Condor. Os únicos sobreviventes que existem até hoje são os uruguaios, a Lília Ciliberti, o Universindo Dias, e os dois filhos da Lília, Francesco e o Camilo. A Operação Condor é o retrato assim, mais terrível na década de 70, os anos 70, que foram anos em que todos os países, eram quase 200 milhões de habitantes, padeceram sob regimes militares. Os arquivos estão sendo abertos, a memória sendo recuperada, a verdade sendo construída, para que nunca mais donos do poder digam que nada tinham a ver com o genocídio de tanta gente, para que enfim seja possível pavimentar a estrada que leva ao nunca, nunca mais. O que é verdade, e é uma prova da honestidade do doutor João Avelange, é que ele estava muito ocupado. Ele estava muito ocupado cobrando subornos, dinheiro mal feito, quando comprava e vendia favores, e partidas, e tudo que agora está sendo revelado pela documentação que a FIFA está por fim revelando ao mundo, da qual se desprende claramente que Avelange e seu genro Teixeira roubaram dinheiro a palas, em quantidades imensas. E isso implica muito trabalho, estavam muito ocupados, não podiam ver as carnificinas militares, não podiam ver a dor de tanta gente condenada a viver uma vida rota, condenada a mentir para sobreviver. Não podiam ver, porque estavam ocupadíssimos. Eram gente de muito trabalho. Apesar de você amanhã de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou
beleza. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar?